Meus irmãos, hoje nós estamos diante de uma passagem do Evangelho onde Jesus está fazendo uma chamada de atenção. Essa chamada de atenção que Jesus está fazendo está relacionada com algo que irá acontecer com todos nós no futuro. No futuro, nós seremos julgados. O julgamento ele vai acontecer da seguinte forma: esse julgamento vai se dar de acordo com o que nós vivemos aqui na terra. Se aqui na terra nós vivemos uma vida de santidade, uma vida em Deus, procurando viver corretamente diante das coisas que Ele nos ensina, nós seremos julgados e no julgamento Deus irá dizer para nós o seguinte: vinde bendito de meu Pai, vinde viver eternamente no céu comigo. Se for o contrário, Ele vai dizer simplesmente isso: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno preparado para o demônio e para os seus seguidores. O julgamento é esse. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus ali, ele percebeu que ali no tempo dele, e esse tempo dele se estende para todos os tempos nossos, ele diz assim que as pessoas não queriam se converter não, diante de tantos sinais. Vocês se lembram quando ele falou a respeito de Cafarnaum, de Betsaida, que se os milagres que fossem feitos ali, naquelas cidades pagãs, eles iriam mudar de vida, mas ali teve tantos sinais, tantos milagres, e até Cafarnaum, que teve tantos milagres em Cafarnaum, não quiseram se converter. É isso que estava acontecendo. Jesus sendo o sinal de conversão, expulsando o demônio. Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou pessoas que foram mortas, como um exemplo muito claro de Lázaro. E aquelas pessoas, elas estavam com o coração tão endurecido que diziam assim: nós queremos mais sinais. Faça mais sinais. E lembremos que Jesus havia expulsado o demônio de uma pessoa e as autoridades religiosas daquele tempo estavam dizendo que Jesus era Beelzebu. Não queriam mudar de vida. Então agora Jesus disse: vocês estão querendo sinais? Aí Jesus está dizendo: essa geração ela é muito má. Essa geração é cruel. Essa geração vive pedindo sinal. Eu não vou dar mais sinal, não. Aí Jesus conta 2 fatos ocorridos no Antigo Testamento e que eles sabiam muito bem desse fato. O primeiro ali foi a rainha de Sabá. Ela era uma pagã, mas ela ouviu falar de uma tal sabedoria de um rei chamado Salomão, um homem muito sábio e que serviam a um tal Deus, que eles diziam ser o Deus verdadeiro, e ela foi lá comprovar. Ela queria ver com os próprios olhos, mas queria também constatar com os próprios ouvidos dela. E quando ela chegou, ela se admirou com Salomão, ao ponto dela se converter, dela mudar. E o outro fato é o do profeta Jonas. Eu não vou aqui entrar muito nos detalhes, mas depois você pode ler lá o livro do profeta Jonas. É bem pequenininho e ali nós vemos um fato: Deus envia Jonas para que Jonas vá em Nínive e proclame mudança de vida para eles. E quando Jonas chega e começa a falar, porque primeiramente Jonas não estava querendo, depois ele fugiu de todas as formas, foi engolido por uma baleia, depois ele sai, e aí ele
acaba cedendo, porque ele não queria ir, e ele anuncia, e diante do que Jonas falou, o rei se converteu e proclamou um jejum para todo o reinado e penitência e tudo mais. E o povo aderiu. E ali, de uma forma bem cômica, diz que até os animais fizeram jejum para dizer o seguinte, que todos realmente levaram a sério e houve mudança e eles se converteram. Aí Jesus agora está dizendo, que geração má é essa? Mas vou dizer assim uma coisa para vocês. Aquele povo de Nínive que se converteu, e a rainha de Sabá, no dia do julgamento eles estarão lá também para julgar vocês, porque eles mudaram de vida, vendo Jonas. A rainha de Sabá mudou de vida vendo Salomão. Aí Jesus está dizendo, eis aqui, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Jonas. E eu sendo maior do que Jonas, e eu sendo maior do que Salomão, vocês não querem mudar, vocês serão julgados. Não é que Deus, não é que Jesus esteja querendo condenar ninguém, mas uma vez que não há abertura de coração, iremos passar por um julgamento severo. Agora, olhemos para o mundo de hoje e vejamos se essa geração não é uma geração má e adúltera. Uma geração que não quer saber de Deus mesmo. Os homens de hoje estão se achando que eles são deuses, que eles mandam no mundo, vivem como se Deus não existisse. E aí a maldade está crescendo. A maldade está crescendo, é só nós olharmos. Assista os jornais de hoje e você vai ver. Uma pessoa sai numa moto assim, pega tudo que tem do outro e mata, atira, como se estivesse matando um inseto, como se estivesse matando um animal. Essa geração que não quer mais seguir os mandamentos da lei de Deus, os ensinamentos que Deus nos dá. Aí o número de homicídio, de suicídio e tudo, e vai matando assim. As pessoas não querem mais, não querem rezar, não querem fazer a vontade de Deus. E o número de aborto. As pessoas vivem dizendo por aí, as mulheres dizendo que quem manda no corpo delas são elas. E aí a gente ouve pessoas dizendo que o aborto é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública? Assassinar uma criança inocente no ventre de uma mãe, isso é uma questão de saúde pública? Quero aqui abrir um parêntese e quero dizer, eu como sacerdote do Altíssimo, estou falando para os católicos, para os cristãos, que nós não podemos agir como os pagãos. Os pagãos são aqueles que não querem saber de Deus. Aí tem os ateus, tem tudo. Eles acham que Deus não existe. Então, é por isso que eles dizem que eles podem fazer o que eles quiserem. Mas nós temos um Deus. E na Sagrada Escritura fala que Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas. E depois ele criou o homem. Depois ele criou a mulher. E ele disse que o homem e a mulher iriam se juntar. E aí vem o casamento, e através dessa união iria acontecer a procriação, porque Deus quer filhos para que um dia esteja com eles. E isso nós cremos. Isso é ensinamento. Está na Sagrada Escritura. Isso é ensinamento da igreja. Estou falando para os católicos. Mas se os pagãos não acreditam em Deus, serão julgados da mesma forma. Agora nós não podemos. É inadmissível um católico aceitar o aborto. É inadmissível um católico aceitar essa tal ideologia de gênero, aonde o homem, agora estão dizendo que o homem pode mudar o seu sexo. Se Deus criou homem e mulher, aí aquele homem não quer ser homem, ele quer ser mulher, ele vai lá e muda. Ou aquela mulher nasceu mulher, porque Deus criou mulher.
Aí não, eu quero ser homem, aí vai lá e faz toda a mudança. Não, para nós católicos isso é inadmissível, porque nós somos de Deus, nós cremos em Deus. É por isso que somos chamados o povo de Deus, o povo do Deus único e do Deus verdadeiro. E aumentando o número de eutanásia e tantas outras coisas, os mandamentos de Deus estão sendo jogados fora. Os mandamentos que são colocados justamente, meus irmãos, para que nós tenhamos à nossa frente o meio, aonde Deus nos diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Os mandamentos estão aí para isso. E os sacramentos vão nos aprimorando nessa vida de santidade. Aí Deus nos concede as virtudes, os dons do Espírito Santo, tudo isso para que nós sejamos melhores. Mas essa geração é uma geração má e cruel. Essa geração nossa, a geração passada foi, e nessa geração estamos sendo também. Só que eu e você não podemos ser. Nós não podemos compactuar com a maldade do mundo. Jamais devemos compactuar, porque nós somos católicos, nós somos cristãos, nós cremos em Deus. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens que não querem saber de nada e não querem mudar de vida. E eu sei que você está compreendendo muito bem o que eu estou falando. Nós não podemos viver de conveniência. Nós devemos viver da vontade de Deus. Como o próprio Jesus diz, que nem todo homem vive somente de pão, mas deve viver da palavra de Deus. É Jesus quem nos fala. E ele falou justamente isso diante do demônio que estava tentando ele, nosso Senhor. Aonde o demônio ofereceu o pão diante do jejum que Jesus estava fazendo, para que Jesus pudesse transformar a pedra em pão, obedecendo a ele. E Jesus disse, nem todos nós vivemos somente do pão, mas nós vivemos da palavra. É a palavra que nos converte, é a palavra que nos leva à vida eterna. A palavra de Deus. Por isso que quando o evangelho é proclamado, nós depois dizemos palavra da salvação. E nós respondemos glória a vós, Senhor. Então essa geração está assim. E aqueles que vivem de má vontade, eles querem que Deus faça sinais. E Deus já fez o sinal. Deus amou de tal modo o mundo, amou a todos nós. E nós não merecíamos a salvação. E Ele nos dá o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer um sinal? Olhe para a cruz e veja Jesus crucificado. Esse é o grande sinal. E quem não crer nele será condenado. Então, todos nós, meus irmãos, passaremos por um julgamento. Está lá na carta aos Coríntios. Lá diz que todos nós iremos diante de Deus. E lá iremos para prestar conta dos nossos atos, praticados aqui nesse mundo, praticados aqui nesse corpo. Nós seremos julgados. E como está a sua vida? A tua vida é uma vida que está em Deus. Se Jesus te chamasse hoje, ou me chamasse, porque eu também tenho que entrar nessa, será que diante do julgamento nós iríamos passar? Nós fazemos parte dessa geração má ou nós fazemos parte dessa geração boa? E vou dizer, o número de convertidos é inferior ao número daqueles que não querem mudar de vida. E Jesus disse que a porta larga é a porta que leva para a condenação. E Jesus disse que essa porta tem passado
muito mais gente do que pela porta estreita, porque a porta estreita, ela leva à salvação. Então, o número dos que entram pela porta larga é muito maior. Para nós constatarmos, é só nós irmos nas igrejas. Vai lá na igreja, na sua paróquia. Vai lá na missa da manhã para você ver. Na missa da tarde. E veja se o número de pessoas que estão indo à igreja participar do santo sacrifício do Senhor, veja se o número não é inferior aos que estão fora e não querem saber de Deus. É muito inferior. Então todos nós iremos passar por um julgamento, porque nós não queremos saber de Deus. E além do mais, diante dessas agendas que os nossos governantes vêm fazendo, diante dessas agendas, que é uma agenda que vai contra a lei de Deus, contra os ensinamentos de nosso Senhor, e aí as pessoas na conveniência vão aderindo. Quero até abrir um parêntese nesse momento e diante do que Jesus está dizendo, diante dessa geração má e que não quer saber de Deus e que às vezes por não querer mudar de vida estão querendo um sinal. Vamos rezar, meus irmãos, pelo nosso Brasil. Nós estamos em tempos difíceis. Rezemos pelos nossos governantes, rezemos por este tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de intercessão, de pedir a Deus para que no Brasil as leis que vão contra Deus, elas não prevaleçam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, rezemos. Peçamos a Deus a graça do discernimento. Esse tempo é um tempo de fazermos jejum. É um tempo de nós fazermos penitência e muita penitência. É um tempo de nós rezarmos, meus irmãos. Não brinquemos. Esse tempo aí de escolha. Nós estamos vivendo um tempo de escolha de quem vai nos governar. Então peçamos a Deus a graça que nós façamos a verdadeira escolha. E nós não podemos escolher, entenda bem o que eu estou dizendo, nós não podemos escolher um governante que queira governar em desacordo com a lei de Deus. Nós não podemos eleger uma pessoa que aprova o aborto, que aprova a ideologia de gênero. Estou dizendo que mais uma vez eu quero dizer, estou falando para os católicos. Você que é católico, reze para que nós católicos possamos eleger a pessoa certa. Não podemos eleger quem vai contra os ensinamentos da lei de Deus. Você está entendendo isso? Que vai contra a moral cristã, que está de acordo com essa questão da mordaça, que nós não podemos ser livres para poder falar. Bem, você está entendendo muito bem. É tempo de jejuar. Se no tempo lá de Salomão, de Salomão, mas em especial no tempo de Jonas, diante daquele rei, porque era um rei mau, ele não estava seguindo as orientações de Deus. E Salomão chegou dizendo que era tempo de conversão. E eles se converteram através da pregação de Jonas. E aí o reinado todo mudou. Nesse tempo também nós estamos pedindo a Deus a graça. E que aquele que seja eleito, ele possa estar de acordo com a lei de Deus. Porque senão virão leis e coisas que vão contra os mandamentos. E aí, meus irmãos, vai ser difícil para todos nós. Vai ser difícil. Estamos nesse tempo. É um tempo
muito delicado. Nós não podemos fazer as coisas simplesmente da nossa cabeça. É preciso pensar, é preciso medir bem as coisas. E eu sei que você está entendendo. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Uma nação que não tem o Senhor como Deus, uma nação onde não tem liberdade. Nós precisamos ter liberdade. Olhemos, meus irmãos, os países que fazem vizinhança, que são os nossos vizinhos. Vejam o que está acontecendo, perseguições em cima de perseguições aos católicos, aos cristãos, que de um modo geral, a perseguição, padres, bispos sendo presos. Nós precisamos nesse tempo rezar e rezar muito. Olha que Nossa Senhora já nos advertiu em Fátima, nos advertiu em Salete, nos advertiu em muitos lugares. Nós estamos brincando e nós não podemos brincar. A nossa nação não pode ser considerada diante de Deus como uma nação má e cruel. A nossa nação não. Tudo está nas nossas mãos. A decisão está nas nossas mãos. Imagina chegar um tempo que nós, sacerdotes, não podemos pregar o Evangelho livremente, como eu estou pregando aqui agora, e falando de Deus, e pedindo a Deus que nós possamos nos converter e possamos mudar de vida de acordo com o que Jesus está falando, que essa geração é má. E nós, sacerdotes, não podemos anunciar isso. Nós não podemos anunciar dizendo que a mudança de vida vem através de Jesus Cristo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olhe os nossos países vizinhos, o que é que está acontecendo lá, a perseguição. Nós precisamos continuar pregando livremente. Essa geração nossa, ela não pode ser uma geração má. Porque um dia, meus irmãos, se nós não fizermos a vontade de Deus, nós iremos passar por um julgamento, como Jesus está dizendo aqui, um julgamento severo. Não brinquemos, meus irmãos. Nós estamos em tempo de, como nós usamos isso, de colher de Deus a vontade dele e pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós. Mas para isso acontecer, nós precisamos jejuar, nós precisamos fazer penitência, nós precisamos rezar e rezar muito para que nós façamos as devidas escolhas. Senão nós vamos fazer escolhas erradas. Olhemos, vemos as atitudes de um e de outro e façamos a devida escolha. Escolher pessoas que estão diante de uma agenda mundial a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero, a favor da corrupção. Olhemos e façamos a devida escolha para que nós não façamos e não sejamos essa geração má que não quer se converter e não quer mudar de vida. Eu fecho parênteses e agora eu retomo de novo o que eu estava dizendo. Meus irmãos, um dia nós teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos. Nós teremos que prestar contas. E eu não quero passar por aquele constrangimento diante de um julgamento e Deus dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Não, eu quero ouvir de Jesus simplesmente isso: vinde bendito do meu Pai. Esse vinde bendito do meu Pai é: vinde para a vida eterna comigo e participar da vida eterna, da vida com Deus, junto com os anjos e junto com os santos que já estão lá. Deus me livre de perder a minha alma. E você pode dizer também: Deus me livre de eu perder a minha alma. E peçamos a Nossa Senhora
que ela interceda por cada um de nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.